Oi, turma, tudo bem? Voltei com a correção da semana 3 do PET 2, do primeiro ano do ensino médio de português. Nesta semana, vocês tiveram que ler um poema da Mel Duarte e fazer algumas atividades de compreensão de textos. Este poema lindíssimo, chamado Minha Condição, recomendo que vocês leiam sozinhos, em voz alta, porque é um poema simplesmente magnífico, certo? Mas vamos às atividades. Agora que você já leu o poema, vamos responder as questões. Número 1. O poema é um gênero textual que se constrói não apenas com ideias e sentimento, mas também por meio do emprego do verso e de seus recursos musicais, a sonoridade e o ritmo das palavras, de palavras com sentido conotativo. No poema lido, qual é a temática abordada? Que tipo de relação há entre o eu lírico e o assunto tratado? Então, a temática do poema é a condição de mulher e poeta do próprio eu lírico. Há uma reflexão sobre as experiências compartilhadas por mulheres negras e a necessidade de escrever, né? Então, este eu lírico é uma mulher negra e é também poeta, né? Então, ela trata sobre essa condição de ser, né? Das mulheres negras que escrevem assim como ela. Letra B. Nos versos, eu não escrevo para incendiar casas, mas para acender faíscas aos olhos de quem me lê. Observamos que o eu lírico emprega uma linguagem figurada ou conotativa. Qual o significado que acender faíscas adquire nesse contexto? Que figura de linguagem está presente nesses versos? Nestes versos, o eu lírico deseja que os seus poemas tornem seu leitor mais esclarecido, mais iluminado sobre a temática. A figura de linguagem utilizada é a metáfora. Letra C. Podemos dizer que nos versos de Mel Duarte também está presente a linguagem denotativa? Levante hipóteses sobre essas ocorrências. Para justificar sua resposta, transcreva os versos em que isso acontece. Sim, a linguagem denotativa. Mas vamos explicar melhor isso, né? Há uma ampliação de sentido que parte sempre da linguagem conotativa para a denotativa, em todo o poema. Por exemplo, então, em um momento ela escreve, né? Eu escrevo para acessar lugares em mim que são invisíveis aos olhos. Então, neste ponto, neste verso, a linguagem é conotativa, mas ela conclui a ideia com uma linguagem denotativa, para expurgar pensamentos que não me deixam dormir. Número 2. Toda vez que a linguagem é usada para falar dela mesma, ou seja, a poesia que fala da poesia, da sua função e do poeta, um filme que trate da arte cinematográfica, uma telenovela cujo assunto seja a vida de um artista, um pintor que desenha a cena em que ele está inserido, dizemos que está presente a função metalinguística. Após a releitura do poema Minha Condição, podemos afirmar que essa função se encontra presente nos versos. Transcreva uma passagem para comprovar sua resposta. Escrevo, pois cada palavra é um atestado da minha condição poeta, e sendo poeta, ainda miúda que sou, escrevo porque a palavra é o que me resta. 3. Não escrevo para governar um povo, eu ouço o que ele diz e utilizo minha voz para propagar sua mensagem. Qual é o sentido desses versos no contexto do poema? Afinal, qual é o papel da poesia na vida do eu lírico ou das pessoas? Então, o eu lírico se posiciona como mulher negra, por isso considera que, através de seus poemas, é possível transmitir as lutas e as reivindicações atuais dessa parte da sociedade. 4. O eu lírico, no final do poema, volta-se para nós nos questionando: e você, para que escreve? Usa o espaço a seguir para responder a essa questão. Esta é uma resposta completamente pessoal, certo?
Eu vou dizer que eu escrevo para desabafar, principalmente no meu diário. 5. Após ler o poema, podemos afirmar que o eu lírico. Então, escreve com o propósito de revolucionar seu próprio cotidiano e de outras pessoas, por acreditar nas palavras enquanto ferramenta de transformação social. Então, terminamos a correção da semana 3 do PET 2. Foi muito bom conhecer essa poeta, né? Procurem mais vídeos dela no YouTube, são incríveis. Ela é uma slammer, né? Então, os vídeos dela são muito bacanas. Tchau, galera. Até a próxima semana.